Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.9, exercício número 18. Vamos ao enunciado. Esboce o sólido cujo volume é dado pela integral e calcule integral de 0 a 2π, integral de π sobre 2 a π, integral de 1 a 2 de ρ ao quadrado seno de φ de ρ de φ de θ. Bom, a primeira coisa que devemos observar é que temos aí coordenadas esféricas, tá? A gente está falando de cálculo de volume e temos que observar que essa função aqui dentro, o quadrado seno de φ, é o fator jacobiano da transformação de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas. Aí vamos perceber que o limite de ρ, primeiro diferencial que aparece aqui, varia de 1 até 2. Então, podemos escrever aí que o ρ é entre 1 e 2, ou seja, uma esfera de raio 1, uma esfera de raio 2. O meu limite de φ varia de π sobre 2 até π. O limite de φ varia de π sobre 2 até π. O limite de φ é o limite da variação entre z positivo e z negativo. Ele varia no máximo entre 0 até o máximo, até π. Então, eu estou variando de π sobre 2 até π, ou seja, metade da variação de φ. Quando φ é π sobre 2, eu estou no plano xy, ou seja, z igual a 0. Então, varia de z igual a 0 até π, que seria o negativo de z, tá? Quando a gente fizer o esboço, isso aqui vai ficar mais nítido para vocês. Mas tenho que treinar e enxergar o que significa os limites. E a variação de θ é a variação em torno do eixo z. Eu tenho a limite de 0 a 2π, ou seja, eu tenho a variação completa, 360 graus. Então, eu tenho um contorno inteiro de uma esfera. Então, o limite de θ varia de 0 a 2π. Então, eu tenho esferas aqui, né, de raios 1 e 2. Aqui eu percebo que só tenho metade da variação aí da esfera, do eixo positivo até o negativo. Então, eu tenho semi-esferas, tá? E como eu sei que varia aí de 0 a 2π, eu sei que a esfera seria completa, aqui eu sei que é metade da esfera. Ah, como que eu visualizo isso? Vamos desenhar, né? Vamos fazer o esboço, que fica mais fácil de visualizar. Então, eu sei que eu vou pegar a parte negativa de z, colocando o eixo x, o eixo y, e aqui o x. Então, temos aí o x, o z e o y. Então, eu vou fazer aqui a esfera de raio 1, de raio 2, então aqui é o 0. Então, aqui de raio 1, tá? Então, eu tenho aqui esfera de raio 1, seria aí, fazendo no plano XY, tá? E de raio 2, raio 1, vou marcar para baixo, que eu falei para vocês que a limite de φ aqui, ó, eu já estou vendo que é de π sobre 2 até π. π sobre 2 é isso, e π é essa variação, porque o limite de φ, ele começa 0 lá em cima no z, rotaciona aqui, até chegar em menos z, que seria o π aqui. Então, a gente tem a limitação de π sobre 2, que é o plano xy, até o eixo menos z aqui, a parte menos z aqui. Então, aqui, limite aí de uma semisfera, então eu posso fazer a parte aqui de baixo. Então, eu pego aqui esse raio, aí fazer a ligação aqui entre o plano YZ e a limitação no plano XY,
completa, que seria o 360 graus, tá? Então, aqui, ó, tá no plano XY, seria os 360 graus, que seria o 0 a 2π, limitação do θ. Se fosse de 0 a π, seria do x aqui até aqui, tá? Seria essa parte de uma esfera. E aí eu tenho uma esfera de raio 2, então vou marcar aqui raio 2, vou marcar raio 2, e aí vou fazer a mesma condição, né? Eu sei que aqui é para baixo, então vou fazer aqui a limitação, aí fazer a limitação aqui no plano YZ, e aqui a limitação no plano XY, que é o 360 graus, a circunferência completa, que aí vai formar duas meias circunferências concêntricas. Aí a gente fecha aqui para o desenho fechar, tangenciando, tá? Aqui eu sei que tá no plano XY, aqui é onde tá o meu sólido, tá? Entre o raio de 1, aqui é o limite 1, 2, aqui é o menos 1, aqui é o menos 2, aqui é o 2, aqui é 1, aqui é 1, aqui é o menos 2, aqui embaixo é o menos 1 e aqui é o menos 2, tá? Então, a gente tem aí, pode identificar aqui no desenho, para verificar, né? A limitação aqui, ó, o raio variando de 1 até 2, o limite do raio. Aí o ângulo φ tá variando entre esse, se a gente pegar aqui, né? Entre essa limitação, a gente pegou o raio, tá variando aqui, a limitação até lá embaixo, então seria essa limitação do φ, aqui seria o π sobre 2, e lá embaixo o π, essa é a variação de φ, e o θ, 0 a 2π, o limite seria aqui o 0, tá rotacionando tudo isso daqui e parando aqui em 2π, tá? Para calcular, a gente tem todos os limites constantes, aqui as funções uma multiplica a outra, então a gente pode escrever a multiplicação das funções, das integrais. Então fica integral de 0 a 2π, esse limite é de θ, então dθ, integral de π sobre 2 até π, esse limite é de φ, então tem uma função ali que é o seno de φ, dφ, vezes a integral de 1 até 2 da função ρ² dρ. Integrando as três simultaneamente, a integral de dθ dá θ, de 0 a 2π. A integral do seno de φ é o menos cosseno de φ, que varia de π sobre 2 até π. E a integral de ρ² é ρ³ sobre 3, que varia de 1 a 2. Substituindo os limites, aqui fica 2π menos 0, que dá 2π. Aqui fica menos o cosseno do limite superior, que é π. Aí menos o limite inferior, a função então vira mais o cosseno do limite inferior, que é π sobre 2. Aqui o limite superior 2 ao cubo, menos o inferior 1 ao cubo, tudo isso sobre 3. O cosseno de 90 é 0, o cosseno de π é menos 1, menos com menos aqui fica mais. Aí, então a gente vai ter 2π vezes 1. Então aí aqui 2 ao cubo 8, 1 ao cubo 1. Então aqui 8 menos 1, a gente tem 7. Aí 7 vezes 2π, a gente tem 14π sobre 3. Tá? Em unidades de volume, que esse aqui é o valor que vale aí o volume dessa semicircunferência aí com um furo. Tá? Semisfera, né? Uma semisfera com um furo.
Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!